Escuta o professor. Um dos assuntos que nos últimos tempos tem estado sempre em destaque no direito previdenciário é a revisão da vida toda. Mas afinal, do que trata essa revisão? Para que você possa compreender bem, é necessário voltar um pouquinho no tempo e saber como eram calculados os benefícios lá atrás, antes de 1999. Até a Lei 9876 de 99, os benefícios previdenciários eram calculados pela média dos 36 últimos salários de contribuição. Ou seja, você pegava a remuneração dos seus 3 últimos anos e essa seria a base de cálculo do seu benefício. Aposentadoria, auxílio, enfim, você calculava com o que você estava recebendo perto de se aposentar. Não interessava no cálculo do benefício aquilo que você tinha recebido lá no início, mesmo que você tivesse muitos anos de contribuição. Você calculava o benefício exclusivamente com base nos 36 últimos salários de contribuição. Esse cálculo simplificado, ele existiu durante muito tempo, décadas até, com pequenas variações, mas sempre pela média dos 36 últimos salários de contribuição. E isso fez com que as pessoas se acostumassem e se programassem para se aposentar usando essa regra. Percebam que muitas pessoas até davam um conselho que não estava certo, mas que era frequente, no sentido de não se preocupar com as contribuições ao longo da vida. Falavam assim: olha só, pague a sua contribuição no mínimo possível e quando você estiver perto de se aposentar, você aumenta essas contribuições. Esse era um conselho dado à época e que hoje não funciona, é bom destacar. E essa questão ela foi alterada profundamente com a Lei 9876 de 99. Na verdade, um períodozinho antes, em dezembro de 98, veio a Emenda Constitucional número 20 de 98. A Emenda 20, ela queria fazer uma reforma muito maior do que a reforma que ela fez na Previdência. Por questões do processo de reforma constitucional, acabou que as principais mudanças não foram aprovadas e a Emenda 20 foi muito menos do que ela desejaria ser. Mas, de qualquer maneira, se alterou um pouco da cultura previdenciária, da percepção previdenciária, porque, vejam só, esse cálculo antigo, ele não levava em conta o esforço contributivo do segurado na hora de calcular o benefício. A Emenda 20 quis romper com esse tipo de coisa, mas foi a lei que a regulamentou, essa lei de 99, a lei 9.876 de 99, que veio trazer uma verdadeira quebra de paradigma na forma de calcular o benefício previdenciário. Isso porque, ao invés de calcular apenas com as remunerações dos 3 últimos anos, a nova lei, que hoje em dia nem é tão nova assim, né? Você está falando de uma lei de 99, o que tem de nova numa lei de 99? Mas na época era novidade. Naquela época, a lei chegou com uma grande novidade, falando o seguinte: olha, na hora de calcular o benefício agora, nós vamos levar em conta a sua vida toda. Ao invés de olhar só para os 3 últimos anos, eu vou olhar para a sua vida inteira. Eu ainda vou te dar uma colher de chá. Eu não vou levar em conta todas as contribuições, mas eu vou deixar você descartar as menores e vamos calcular a sua aposentadoria pela média dos 80% maiores salários de contribuição, olhando a sua vida inteira. Então eu vou olhar para a sua vida toda ali, vou jogar fora os 20% menores salários de contribuição e vou calcular a média dos 80% maiores salários de contribuição. E a partir daí, você começa a levar em conta a vida toda da pessoa no cálculo do benefício, porque você vai olhar para tudo, vai descartar as menores e vai calcular a média. Isso surpreendeu muitas pessoas, impactou planejamentos, programas de vida. Algumas pessoas estavam ali já se preparando para a aposentadoria nos moldes antigos. Então o legislador falou o seguinte: essa mudança foi uma mudança de paradigma, uma mudança radical. O sistema de cálculo era a média dos 36 últimos meses, durante muito tempo isso foi assim, e agora de uma hora para outra a gente está mudando o cálculo. Vamos fazer o seguinte:
vamos estabelecer aqui uma colher de chá para as pessoas que já estavam na Previdência antes da lei alterar o critério de cálculo. Que colher de chá é essa? Falou, olha, vocês estão na Previdência, mas ainda não adquiriram o direito à aposentadoria. Vocês têm uma expectativa de direito. E para vocês que têm essa expectativa de direito, eu vou trazer uma regra que assim é intermediária, não é nem lá nem cá. Você não vai ter o direito de se aposentar usando as regras antigas, porque para manter a regra anterior, só quem adquiriu o direito antes da mudança. Mas também eu entendo que não dá para aplicar a regra nova integralmente a você, né? Eu vou numa situação intermediária. E o que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte: ao invés de você calcular a aposentadoria usando a vida toda, eu vou permitir que você calcule a aposentadoria usando só as contribuições mais novas, mas aquelas que são de julho de 1994 em diante. Você não vai botar na conta as contribuições anteriores a julho de 1994. Vamos botar só aquelas de julho de 94 para frente. Por que julho de 94? De onde surgiu essa ideia? Na verdade, em julho de 1994, entrou em circulação no Brasil a moeda real. O real é de julho de 1994, foi quando a gente começou a ter essa nova moeda. O legislador então colocou esse como um marco central dessa regra de transição e disse o seguinte: olha só, essa regra ela vai dizer que quem já era segurado antes da lei nova, da lei 9876 de 99, ao invés de ter a aposentadoria calculada com base na vida toda, vai ter a sua aposentadoria calculada com base nas contribuições de julho de 94 para frente. Quando o legislador estabelece isso, ele quer amenizar os impactos da mudança legislativa. Vejam só, antes era a média dos 3 últimos anos, então só pegava ali o período mais recente, os 3 últimos anos. De repente vem uma lei e diz, olha a vida toda da pessoa, e aquilo gerou transtorno, benefícios ficaram bem menores. Então, para que você tivesse uma situação intermediária, falar, tá bom, não vai ser a vida toda, mas vamos calcular aqui de julho de 94 para frente, ou seja, os salários de contribuição que estiverem em real para frente. Aqueles salários de contribuição em outras moedas, eu não vou computar, só vou computar aqueles que estiverem em real. Beleza. A grande questão é que essa regra, ela ajudou muita gente. Essa contribuição, esse cálculo do benefício apenas a partir de julho de 94 ajudou muita gente. A maior parte das pessoas se beneficiou com isso. Os cálculos ficaram melhores com essa limitação de julho de 94 em diante, com a exclusão dos salários de contribuição antigos. Isso melhorou a vida da maior parte das pessoas. Entretanto, algumas pessoas foram impactadas negativamente por essa regra. Como assim impactadas negativamente? Porque, por diversos motivos, o cálculo, no caso específico dessas pessoas, ficava pior, excluindo os salários anteriores a julho de 94. Para a maior parte das pessoas, essa exclusão melhorou o benefício, mas para um grupo, essa exclusão das contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo do benefício, para algumas pessoas isso piorou, porque às vezes você tinha ali as maiores remunerações estavam ali atrás, né? E sobretudo por conta de alguns parâmetros que a lei 9876 trouxe, especialmente com uma coisa chamada divisor mínimo, que foi tornando essa regra de transição muito perversa. Então algumas pessoas começaram a perceber que a aposentadoria deles seria melhor caso elas tivessem ali considerado a vida toda e não apenas de julho de 94 para frente. A grande questão é que o INSS olhou para essa previsão que consta no artigo 3º da Lei 9876 de 99 e diz o seguinte, olha, isso aqui não é uma simples regra de transição para proteger o segurado. Isso aqui é uma regra geral nova,
todo mundo, essa é a interpretação do INSS, tá? Todo mundo que já era segurado antes da Lei 9876 de 99 vai ter o seu benefício calculado com base na média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 para frente. Então essa limitação de julho de 94 foi generalizada para o INSS, mesmo para aqueles casos em que essa limitação prejudicasse o segurado. O INSS não interpretava isso como uma regra de transição, mas sim como uma regra geral aplicável a todos que já eram segurados quando veio a mudança legislativa. Pois bem, mas alguns segurados Fala, não, pera lá. Isso aqui é uma regra de transição. E qual é a função da regra de transição? A regra de transição existe para proteger expectativa de direito. E como é que eu protejo expectativa de direito por meio de uma regra de transição? Amenizando os impactos da mudança na vida do segurado. Ou seja, a regra de transição existe para deixar a pessoa numa situação melhor, em uma situação mais vantajosa do que aquela que existiria caso aplicasse a nova regra. Então, o que acontece nesse caso é que nós temos uma regra geral dizendo o benefício é calculado pela média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Então você olha para todo o período contributivo e vai pegar ali os 80% maiores salários de contribuição. E temos uma outra regra dizendo: olha, para quem já era segurado antes da Lei 9876 de 99, o benefício vai ser calculado com base na média dos 80% maiores salários de contribuição considerados de julho de 94 para frente. Então, vejam, nós temos ali, agora o que acontece se um segurado fez a conta, né, e percebeu o seguinte: se ele aplicar a regra de transição, no caso dele, a situação fica pior do que se ele aplicar a regra geral. Só que o INSS não quer nem saber disso. O INSS chegou, julho de 94 para todo mundo. Para todo mundo vai ser julho de 94. O INSS passa por cima dessa questão de qual é o melhor benefício. Fala, é para todo mundo a partir de julho de 94. E as pessoas chegaram e falaram: opa, pera lá. Se a regra de transição existe para amenizar os impactos da mudança, protegendo a expectativa de direito, não faz o menor sentido eu ser obrigado a me aposentar por uma regra de transição que é pior que a nova regra geral, né? A regra geral é a que tem que ser aplicada, em regra. Mas quando nós temos essa regra de transição é quando ela vai produzir um resultado melhor, porque é quando ela consegue amenizar os impactos da nova regra na vida de quem tinha expectativa de direito. Só que se a regra de transição está pior do que a nova regra principal, evidentemente que a pessoa tem o direito de se aposentar pela nova regra principal, né? Essa nova regra é para todo mundo. Só que nós temos ali uma compensação para quem tinha já a expectativa de direito de poder escolher uma regra transitória, ali, intermediária entre o direito antigo e o direito novo, no meio do caminho aqui, tá? E essa é a questão. O INSS diz: nada disso, é julho de 94 para todo mundo, e o segurado diz: não, pera lá, eu estou aqui diante de uma situação em que o segurado tem o direito de escolher se ele quer limitar julho de 94, ficando com a regra de transição, ou se ele quer ficar com a regra geral, né? Ele tem o direito de fazer essa escolha. E foi esse o entendimento que prevaleceu no STJ, tá? O STJ diz: você tem o direito de escolher a regra definitiva se a regra de transição for menos vantajosa. Tá bom? Isso o STJ falou. Aí o tema foi para o Supremo. Tema 1102 do Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, no tema 1102, fala a mesma coisa. Então essa é a discussão da revisão da vida toda. A discussão da revisão da vida toda é falar: olha só, o artigo 3º é uma regra de transição. E como é uma regra de transição, ela só vai ser aplicada se ela melhorar a situação do segurado. Se aquela regra piora a situação do segurado, não faz sentido aplicar essa regra de transição. Tudo bem?
Bom, então, lembrando que, portanto, essa revisão ela só é útil para as pessoas que se aposentaram após a Lei 9876 de 99, né? Quem se aposentou antes, se aposentou com a regra antiga. Quem se aposentou a partir da Lei 9876 de 99 é que tem essa discussão, tá? E então tem que ser a partir da Lei 9876. E tem um outro detalhe: quem se aposentar pelas regras da Emenda 103 de 2019, ou seja, quem se aposentar pelas regras da última reforma da Previdência, também não tem direito à revisão da vida toda. Porque ali na Emenda 103 tem a previsão de limitação do cálculo a julho de 94. Né? Só que lá não está como regra de transição, lá está como regra geral. Então não tem essa escolha, ó, quem entrou antes pode, não, é só o cálculo, pessoal, para todo mundo é só de julho de 94 para frente, tá? Então é só de julho de 94 para frente. Então não tem revisão da vida toda para benefícios concedidos com base na última reforma da Previdência, com base na Emenda 103, não tem. Como também não tem revisão da vida toda para benefícios concedidos em momento anterior à alteração lá de 99, a Lei 9876 de 99, certo? Bom, essa então é a revisão da vida toda. Estamos aqui aguardando os últimos resultados. O Supremo já decidiu, já teve ali idas e vindas nos embargos de declaração e vamos seguir em frente analisando esse e muitos outros temas previdenciários. Um abraço e até a próxima!